CNU, notas do Enem dos concursos são divulgadas. O governo federal divulgou as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, CNU, Enem dos concursos. Os resultados dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, nível superior, e 8, nível médio, foram liberados. A divulgação do bloco 4 está suspensa por decisão judicial. O candidato pode acessar a imagem digital da prova discursiva e os padrões de resposta. Nível superior. O resultado do concurso inclui a nota de cada cargo, o número de acertos, nota ponderada, notas de conhecimentos específicos e a situação do cargo. Os candidatos habilitados para a prova de títulos devem enviar os documentos até o dia 10 de outubro. A lista de aprovados leva em consideração a nota e as preferências do candidato. O CNU oferece 640 vagas em 21 órgãos públicos e teve 970 mil candidatos presentes nas provas. Israel toma complexo do Hezbollah no Líbano. O exército israelense anunciou ter tomado o controle de um complexo do Hezbollah no sudeste do Líbano, encontrando armas e lançadores de projéteis. Israel também afirma ter bombardeado lançadores de mísseis usados para atacar Haifa. O Hezbollah afirma ter atacado tropas israelenses na área fronteiriça de Al-Labona. Repatriação de brasileiros do Líbano. O governo brasileiro repatriou 227 brasileiros e seus familiares do Líbano em voo da AFAB que pousou em Guarulhos na manhã desta terça-feira, 8. Entre os repatriados, 49 são crianças. A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira, FAB, empregada na Operação Raízes do Cedro, pousou às 6h58. O primeiro grupo chegou ao país no domingo e foi recepcionado pelo presidente Lula. A aeronave deve retornar ao Líbano para buscar mais brasileiros que desejam retornar. Um terceiro voo está previsto para chegar ao Brasil ainda nesta semana. Ao todo, quase 3 mil pessoas demonstraram interesse em voltar ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores, MRE, está em contato com os brasileiros no Líbano para organizar novas operações de repatriação. O Líbano tem sido alvo de bombardeios aéreos de Israel, que mira alvos do Hezbollah. Os ataques já mataram 2 brasileiros. A embaixada em Beirute está recebendo consultas de brasileiros que desejam retornar ao país. Vereadores indígenas, crescimento de 32,2%. O número de vereadores indígenas eleitos no Brasil aumentou de 181 para 241 nas eleições de 2022, representando um crescimento de 32,2%. Apesar do aumento, a participação dos indígenas no total de vereadores ainda é pequena, representando 0,41% do total de vagas. Mulher morta em roubo de moto 20 dias antes do casamento. Uma mulher de 33 anos foi morta em São Paulo durante uma troca de tiros entre um PM de Fogo e 2 criminosos que roubaram a moto onde ela estava com o noivo. O crime ocorreu 20 dias antes do casamento da vítima. Os criminosos foram presos, e o caso está sendo investigado. França destruirá vinhedos para combater crise. A França usará 120 milhões de euros da União Europeia para destruir 4% de seus vinhedos, equivalentes a 30 mil hectares, devido à crise do setor. O governo francês pretende diminuir a oferta de vinho para evitar a queda dos preços em meio à redução do consumo, principalmente por jovens que preferem outras bebidas e refeições rápidas. As exportações de vinho francês também caíram, influenciadas pela redução das compras da China, que agora produz seu próprio vinho e importa de outros países. Desabamento em Porto de Manacapuru. 4 desaparecidos. Um desabamento no Porto da Terra Preta, em Manacapuru, AM, deixou uma criança de 6 anos e 3 adultos desaparecidos. O deslizamento atingiu o rio Solimões e causou danos a uma casa flutuante e a um carro. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha e DINIT estão trabalhando no local para resgatar as vítimas e avaliar a situação. O governo do Amazonas enviou técnicos para acompanhar as operações e analisar a possibilidade de
Interdição do porto. Uber oferece viagens gratuitas para evacuação do furacão Milton. A Uber está oferecendo viagens gratuitas para moradores da Flórida que estão sendo evacuados devido ao furacão Milton. O código promocional, Milton Relief, pode ser usado no aplicativo Uber para viagens de ida e volta para abrigos aprovados pelo estado. Apesar de o furacão Milton estar enfraquecendo, ele está aumentando de tamanho, o que significa que mais pessoas serão afetadas por chuvas fortes, ventos e inundações. O Centro Nacional de Furacões alertou para uma vasta área de destruição, incluindo quedas de energia e danos por vento. Os ventos de Milton se estendem por cerca de 370 quilômetros, o que é suficiente para cobrir toda a península da Flórida. As autoridades pedem aos moradores que não subestimem a ameaça do furacão e tomem precauções necessárias. Brasil repatria brasileiros do Líbano. O governo brasileiro organiza o terceiro voo para repatriar brasileiros do Líbano, com o embarque marcado para quarta-feira, 9 às 13 horas, horário local, no aeroporto de Beirute. A embaixada brasileira em Beirute notificou os selecionados que devem chegar ao aeroporto por meios próprios. A documentação foi flexibilizada, aceitando fotos 3x4 para quem está sem passaporte ou com o documento vencido. A FAB, responsável pelos voos, se prepara para viajar até Lisboa e aguardar autorização para seguir para Beirute, dependendo das condições de segurança. O objetivo é utilizar a capacidade máxima da aeronave, 230 passageiros, após os dois voos anteriores que repatriaram 228 e 227 pessoas, respectivamente. A capacidade máxima nem sempre é atingida devido a desistências de última hora, o que leva o Itamaraty a convocar mais brasileiros. Hyundai Creta 2025. Novo SUV chega ao Brasil. A Hyundai lança no Brasil o Creta 2025, seu SUV mais importante. O modelo chega com design renovado, mais tecnologia e opção de motor 1.6 turbo de 193 cavalos vapor. O Creta 2025 marca uma nova fase da Hyundai no Brasil, com a marca assumindo todas as operações e o SUV sendo vendido a partir de R$ 141.990. Gretchen nega parentesco com Geni Miranda. Gretchen e Geni Miranda, filha de seu ex-companheiro Tami, tiveram uma relação próxima por muitos anos. Em 2010, Gretchen manifestou interesse em adotar Geni, mas o processo não seguiu em frente. Recentemente, em um programa de entrevistas, Gretchen negou parentesco com Geni, mas afirmou ter carinho por Bia, filha de Geni, que considera sua neta. Geni rebateu a declaração, afirmando que Gretchen brincou com seus sentimentos por muitos anos e que a relação foi vantajosa para a cantora. Gretchen afirmou não conhecer Geni e que sua relação se limita a Bia. PF marca novos depoimentos sobre Blitz de 2022. A Polícia Federal, PF, marcou novos depoimentos do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, PRF,
Silvinei Vasquez sobre as blitz e das eleições de 2022. Ambos foram indiciados pela PF por atuarem para dificultar o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno. Vasquez já foi ouvido por videoconferência, enquanto Torres será ouvido na próxima semana. Outros 4 indiciados, integrantes da PF, também serão ouvidos nesta semana. A defesa de Silvinei Vasquez argumenta que a acusação de bloqueio de estradas por preferência política não existe no Código Penal.